Bom dia a todas as amigas e amigos que acompanham nossos programas aqui pela rede social. Vou começar hoje pedindo desculpa pelo nosso atraso. Eu tive um problema particular para resolver e tive que dar uma corridinha em Serra Negra. Sempre assim. Tive que dar uma corridinha em Serra Negra para resolver esse problema, mas graças a Deus está tudo em ordem. Desculpe a todos vocês aí. E desculpa principalmente aqui o companheiro Joel, grande Joel Raimundo de Souza, diretor de cultura da Prefeitura de Águas de Lindóia, né, que vai fazer um programa. Hoje nós vamos fazer um programa aqui para quem gosta de história, quem quer saber um pouco da história de Águas de Lindóia, ter um conhecimento. Nós vamos fazer um programa hoje fantástico, fantástico. Tem histórias aqui, até revelações da nossa história aqui de Águas de Lindóia, que o Joel agora, como diretor de cultura, ele está elaborando um trabalho muito bonito aqui de descobertas, a gente pode até dizer assim, da história de Águas de Lindóia, a real história de Águas de Lindóia, né? Então o Joel veio aqui eu acho que um programa só não vai ser possível, nós vamos ter que fazer mais alguns programas para ele contar para nós esse trabalho que ele está desenvolvendo na diretoria de turismo, tá bom? Desculpa, Joel, pelo atraso, mas não podia deixar de fazer esse programa de forma alguma. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia aos internautas. É uma grande honra hoje estar participando aqui do seu programa, Luciano. E para surpresa minha, quando nós divulgamos na internet que nós estaríamos aqui participando com você, a quantidade de pessoas me ligando, mandando mensagem, me surpreendeu. Então, eu fico muito feliz por você estar atingindo hoje assim um programa de uma audiência muito grande na nossa cidade, e acho que vaza pelo mundo todo, né? Tanto é que nós temos um amigo lá na Irlanda, né? Que com certeza vai estar participando. Muito legal, isso é gratificante, esse é realmente atingir os objetivos. E nós vamos falar um pouquinho então aí, quando o Gil me convidou para fazer parte da Secretaria de Cultura, como diretor da Cultura, eu fui me inteirar eu assumi em comecinho de março, né? E ao longo desses meses eu fui querer entender muitas coisas que acontecem na vida da gente, né? E eu fui pesquisar. Hoje em dia nós temos um instrumento que é fantástico, fantástico, que é a questão da internet, né? Você tem uma ideia, relatando, hoje eu estava vendo que encontraram algumas peças escritas da época dos egípcios, uma parte estava nos Estados Unidos e outra parte estava na Austrália, tá? E aí, através da internet, foram juntando as peças e descobriram que era o livro dos mortos, na época dos egípcios. Sim. Então a internet tem essa facilidade de juntar as coisas perdidas na humanidade. Eu acho que a partir daqui, agora, a gente começa a dar um grande salto para resgatar, pelo menos tentar chegar perto da realidade histórica que o mundo viveu, né? E nós procuramos fazer isso dentro da Secretaria de Turismo, Cultura e Lazer, na Diretoria de Cultura exatamente, entender, né? Para isso eu fui estudar um pouco mais, querendo entender alguma coisa. E teve uma frase que me deixou assim muito comovido, que foi uma frase dito por um historiador da época da Grécia, né? O Heródoto, né? Que era historiador e era um pensador, tá? E ele dizia que nós temos que pensar o passado, né? Para a gente entender o que está acontecendo hoje no presente. E através disso a gente pode, com certeza, planejar o futuro, né? Então, eu estudando, procurando na internet, é um quebra-cabeça, você tem que entrar em vários sites, né? Os que eu vou trazer hoje aqui, eu tenho as referências do Genearch, tá? Eu tenho das famílias paulistanas, né? E os amparenses,
que são os sites que eu consegui buscar e encontrar muitas coisas, né? Tá lá à disposição para quem quiser ver, né? Genealogia paulistana, né? Onde tem diversas famílias, as tradicionais, as que fundaram praticamente São Paulo. Os 400. Os 400, né? E nós encontramos muita coisa relacionada com a nossa história, tá? E eu quero começar, Luciano, o porquê, né, que nós estamos aqui hoje. Qual o motivo de nós estarmos aqui hoje, existir esse espaço maravilhoso que se chama Águas de Lindóia, né? Por que nós estamos presentes aqui? O que nos levou a isso aqui? O que nos trouxe aqui? O que nos trouxe aqui, né? E a nossa história é rica, é muito rica, muito rica. Com a chegada dos bandeirantes, indo para Minas Gerais e para Goiás, Fernão Dias Pais Leme, fazendo o trajeto de onde hoje é a Fernão Dias, né? O rumo mais ou menos era aquela. E o Anhanguera, Bartolomeu Bueno da Silva, que ia sentido Goiás, formando a Anhanguera, rodovia Anhanguera. Então a primeira cidade que Fernão Dias e os bandeirantes daquela época eles fundaram foi Atibaia. E eles iam formando essas vilas, até então eram vilas, né, povoados, para dar sustentação para eles irem adiantando, indo cada vez mais adiante. Então, a primeira foi Atibaia, pelo Fernão Dias Pais Leme, pelos bandeirantes da época. A segunda, pelo Anhanguera, foi Jundiaí. E depois de Jundiaí, a segunda nesse sentido, foi Mogi-mirim. É a mais antiga de todas. Eu estava cortando, eu vi, há uns tempos atrás, eu vi o mapa antigo de Mogi-mirim, é imenso. Toda a região ali, de Olambra até Conchal, tudo era Mogi-mirim. Mogi-mirim pegava aqui no Vale do Manducaí, que nem era Camanducaí ainda, que pegava na borda da mata, e ia até Franca. Tudo era tudo município. E nós temos um mapa aqui, olha, um mapa de 1766. Quer jogar na tela inteira, gente? Tá? Esse era um mapa já desenhado, né, pelos estudiosos da época, e ali fala o rio Mogi Guaçu, né? E isso é que vai fazer com que a gente esteja aqui hoje. Tá? Então, com essas duas entradas à procura de ouro, João, todo o Bandeirantes, todo o pessoal veio à procura, principalmente ouro. A procura de ouro, né? Ouro, pedras preciosas, né? Tanto é que o Fernão Dias Pais Leme era o caçador de esmeraldas. Né? E ele vai adiante, e vai aqui. Num determinado momento da história, isso para os anos de 1600 e alguma coisa, 1700, eles não permitem que tenham, na época o Império não permitia que tivesse outras saídas, outras estradas que as pessoas pudessem roubar o ouro e encontrar. Então era obrigado a passar em Mogi-mirim e obrigado a passar em Atibaia. Ficou um vácuo no meio entre Mogi-mirim e Atibaia, que é essa nossa região da qual nós fazemos parte. Ficou esse vácuo, era selva, como é a selva amazônica hoje, com animais selvagens, com os índios. Né? Os índios, por exemplo, que habitavam a região nossa, eram os caiapós. Tá? Os tupis, eles habitavam o litoral. Os guaranis, o sul. Tá? E os caiapós, os guarulhos, habitavam esse vale, vale do Manducaia, que era chamado. Tá? Então, através dessas bandeiras, ficou esse vácuo que o governo não permitia. Só que chegou um determinado momento da história, no final dos anos 1700, o que aconteceu? Com a descoberta de ouro e de metais preciosos, houve uma corrida muito grande, tanto da colônia quanto
dos portugueses que estavam vindo embora para o Brasil. E aí começou a faltar comida, criou um problema social na época. Não tinha comida, não tinha produção, era tudo ouro, que esse povo ia comer como? Era uma quantidade muito grande de gente. Aí o Império, nesse determinado momento, determinou que famílias pudessem adentrar nesse vale para criar gado, fazer lavouras, né? E as primeiras famílias que nós tivemos na nossa região, nós temos aí as famílias, chegaram os Buenos, isso no finalzinho dos anos 1700. O Bueno, os Almeidas, tá? Os Camargos, os Souzas, os Moraes, Franco, Godoy, Domingues, Siqueira, Alves, Paz, Cardoso, Moreira, Silva e Correia. E os Pereiras e Pires. Essas foram as primeiras famílias que em 1700, quase já virando o século para 1800, pegaram o rumo do Rio do Peixe e se instalaram à margem do Rio do Peixe de Nossa Senhora das Brotas, que hoje é Lindóia. Né? Naquela época não existia Lindóia, era o povoado de Nossa Senhora das Brotas. Até porque a igreja, todas essas visitas, esses povoados recebiam nome de santos, né? Sim. Tapira era Nossa Senhora da Penha, Socorro era Perpétua Socorro, Amparo Nossa Senhora do Amparo, Serra Negra era Nossa Senhora do Rosário, né? Monte Sião é Nossa Senhora da Conceição. Então a igreja, eles formavam aqui lá no bairro, lá no Nossa Senhora. Formava em volta da igreja ou da capela. Sim, a igreja era o que dominava, né? E eles vinham povoando, ensinando, doutrinando, né, o pessoal na igreja católica. Então esse foi o motivo que trouxe essas primeiras famílias a habitar a nossa região. Tá? São os fundadores praticamente de toda a região. E a partir daí começa-se, né, as pequenas fazendas, as pequenas lavouras, as produções, e nisso eles expulsam os índios, né, os caiapós. Nesse período, os caiapós... Nessa época tinha ainda uma população grande de indígenas aqui. Sim. Pra você ter uma ideia, Luciano, quando os portugueses chegaram no Brasil por volta de 1500, existe uma estimativa que nós tínhamos no Brasil 2,5 milhões de índios. Hoje a gente não tem 10%, não tem 250 mil índios no Brasil, né? E com a entrada desses bandeirantes, os caiapós, por exemplo, que é o que habitava a região, não estou falando especificamente Águas de Lindóia, mas a região, e eles moravam e habitavam, eles eram seminômades. Eles viviam um determinado tempo à margem de córrego, nos pés de montanhas altas, porque eles adoravam isso, né? Eles viviam um determinado tempo ali e depois iam embora. Com a chegada dos bandeirantes, eles foram cada vez mais se adentrando às matas, né? Eu tenho os relatos e tenho os documentos e tenho as provas vivas. Por exemplo, que onde eu moro, lá onde a gente está, ali era uma tribo indígena. Ali foi habitado pelos caiapós, através dos objetos de cerâmica, ponta de lança de pedra, que nós encontramos na propriedade. Tá? Então, eles passaram por aqui. Bom, diante disso, com as chegadas dessas famílias, começa-se o cultivo, né? Começa-se a produção e começa a formação das paróquias, das vilas. E a nossa vila, a nossa região, era Nossa Senhora das Brotas, até mais ou menos 1880 por aí, chamava-se Vila de Nossa Senhora das Brotas, que é Lindóia. Até então não existia Águas de Lindóia ainda, né? Lindóia é coisa muito recente. Mas, e aí, para ser elevada a vila,
a paróquia, ser criada a paróquia Nossa Senhora das Gratas, em 1898. Olha só, já quase com a chegada do Tosi para cá. Aham. Nós tínhamos aqui já famílias morando. Aqui em Águas de Lindóia. Aqui em Águas de Lindóia, exatamente onde é o balneário. Ali onde era o balneário Já existia alguma já- coisa lá. já existia. A construção, Já. moradia, já tinha alguma coisa. Eu tenho, por exemplo, aqui. E você tem registro. Eu tenho registro. Eu tenho aqui, por exemplo, um almanaque sul-mineiro de 1884. Não, bem antes, então, do Tosi, Bem de antes todos do os Tosi. italianos. e tudo. Antes dos italianos chegar. E eu tenho aqui um relato muito interessante, né? Que Monte Sião, nessa época, era denominada como Freguesia Nossa Senhora da Conceição do Monte Sião. Um almanaque. Naquela época, eles tinham o hábito de escrever um almanaque relatando o que tinha. Em cada província, em cada vila, em cada povoado. Você sabe, né? eu não vou me lembrar o termo, mas quando o padre esteve aqui, o padre Alexandre, ele falou que eles têm um livro, mas esse livro tem uma denominação daqui, do padre denominando tudo que acontecia na cidade. Dessa época de 1900 e alguma coisinha. Então já tem tem tudo. algum A histórico. igreja teve Uhum. um papel muito importante, né, Luciano? A Sim. igreja teve um papel fundamental no colonização, descobrimento, né? Então nós temos ali, por exemplo, a imagem. Essa imagem é mais ou menos da década de 1910, tá? Por ela nós podemos notar que existiam diversas obras, e obras, construções. Essa imagem é de aonde, João? Do onde é o balneário. Balneário. Isso é uma imagem do ano de 1900 da década de 10. Eu não me lembro a data dessa imagem aí. Então aí você vê, por exemplo, que aí o Dr. Tosi já era proprietário, que era uma fazendola, vamos dizer assim, de 26 alqueires, aquele vale do balneário todinho ali. Era uma fazendola de 26 alqueires. E nos meus relatos aqui, nessas descobertas, eu tenho aqui, por exemplo, em 1884, como eu te falei, o descrito nesse almanaque sul-mineiro que dizia o seguinte: a 1 légua da freguesia, isso falando de Monte Sião, tá? Sim. A 1 légua da freguesia, em terras da províncias de São Paulo, município de Socorro, entre aspas, que ele não tinha certeza, né? Encontra-se uma fonte de águas termais, muito semelhante às de Caldas, e que já tem sido frequentada por grande número de doentes. Já naquela época. Já naquela, em 1884. Tá? 1884. 1800. Fantástico. Fantástico. E depois eu tenho um outro almanaque, por exemplo, de Serra Negra, de 1889, onde relata os proprietários, a topografia, o aspecto geral, né? Os rios, o maior rio que cortava o município de Serra Negra, que até então era Serra Negra, que pertencia a Serra Negra, é o Rio do Peixe, né? Que estava a distância de 9 quilômetros do centro de Serra Negra. E fala aqui dos minerais, os minerais que existiam na nossa região nessa época. Então, Joel, desde final dos anos de 1800, já se tinha uma ideia da propriedade da água, dos minerais, porque se o almanaque mineiro ali está falando, se é o almanaque de Serra Negra, então já tinha o conhecimento das propriedades, falando também de pessoas vinham para cá, então já se tinha uma ideia do potencial das águas aqui da nossa cidade. A nossa água é uma água diferenciada, tanto é que o primeiro nome que aqui recebe como é bairro da Água Quente, porque ela é quente. Se você for hoje no Balneário e entrar lá na Fonte Beleza, e eu vou sempre, você pegar aquela água, você percebe que a temperatura dela é diferente das outras, ela é quente, né? Então naquela época já, com a chegada dos primeiros habitantes que moravam lá no município de Lindóia, Nossa Senhora das Brotas, né? Com certeza também já estavam, essa região já estava totalmente habitada, né? E a família que habitava aqui, principalmente nessa fazendola que o Dr. Tosi depois vem a arrematar,
Eu vou citar aqui. Então, dizem assim que naquela ocasião, 1889, existiam pedras que você prestava a construção, pedra para obras, né, construção, casa, de excelente barro de olaria, e tinha um vestígio de jazidas de ferro, que até então ainda não tinham sido exploradas, e a 3 léguas da cidade, no bairro denominado Água Quente, tá, existe uma fonte de águas termais, tá, cuja eficácia, e aqui é interessante que o português é o eficácia com 2 F, né? É o relato daquela época. É a escrita antiga. Cuja eficácia para a moléstia da pele tem sido aconselhada por diversos médicos. Então, os médicos já tinham, em 1889, médicos já tinham conhecimento do poder terapêutico dessas águas. Então, ele é aconselhada pelos médicos e pelos doentes que dela já tinham tido resultados satisfatórios. Né? E para que o uso dos que procurarem as águas existentes no lugar, havia uma hospedaria, inclusive com banheiras apropriadas para os banhos. Já tinha na época? Já tinha. Eu imagino. Eu olhando essa imagem, porque se o Dr. Tosi chegou aqui em 1916, tá? Essas fotos aí da década de 10, não poderia ter existido construções tão antigas como a gente vê nessa foto aí. Sim. Não seria ele que construiu uma construção antiga, né? Então fica lógico, fica evidente, né, que já existia esse tipo de hospedaria aqui em Águas de Lindóia para tratamento dessas pessoas. E com essa quantidade de número de pessoas, tanto no sul de Minas, quanto na região de Amparo, Serra Negra, Mojimirim, Itapira, que já existiam nesse período, eles ficavam recomendando o uso dessa água. E se a gente levar em consideração que a comunicação na época era bem difícil, um entrar em contato com o outro. E se em no final dos anos de 1800, se 2 publicações de pontos diferentes, né, de Monticello, do sul de Minas. Do sul de Minas. E de Amparo, estão falando da água, então que já era uma coisa bem conhecida, bem afamada para a época, né? Então a água já fazia sucesso naquela época, né? E que essa hospedaria com a banheira e a hospedaria com banheiras apropriadas era de propriedade do senhor João Cardoso. Então, a família Cardoso, que eu vou encontrar aqui como os primeiros moradores do bairro Jabate, né? Da Nossa Senhora das Brotas, né? Jabate. Ele já vai cruzar ali essa informação, né? Eles vieram, começaram a explorar, descobriram essa água quente e ali começou. Agora, o grande mérito, o que a gente não pode deixar, em momento algum, deixar de valorizar, foi 2 momentos na nossa história, Luciano. Sem sombra de dúvida, é a chegada desse pessoal primeiro, né? E depois a chegada do Dr. Tortosa. Porque o Dr. Tortosa vem trazer uma característica científica para a água. Aí que está o grande salto que a nossa água dá, realmente é a partir do momento da chegada do Dr. Tosi, né? Que ele passa a tratar a água e as pessoas com um sentido científico. E aí, então, Águas de Lindóia desperta cientificamente. Tanto é que, em 1924, a gente recebe aqui e permanece por um período aqui em Águas de Lindóia o Conde Francisco de Matarazzo. Né? Nós recebemos, em 1926, Madame Curie, né? Prêmio Nobel, a primeira mulher no mundo a receber prêmio Nobel de Química e Física, né? Descobridora do rádio. E ela veio para Águas de Lindóia, constatou o poder da radioatividade e do tório que nós temos nas nossas águas e virou uma grande propagandista das Águas de Lindóia. Só que quando ela esteve aqui em 1926, para chegar aqui era uma aventura, demorava um dia para sair de São Paulo, ela veio para o Rio de Janeiro, pegou o trem, veio para São Paulo e demorou um dia para chegar em Águas de Lindóia. Ou
bairro das Águas Quentes, né? Até então, Tinha que fazer baldeação de trem. Tinha que vir até Mojimirim, de lá pegar um Ford Bigode e vir pelas estradinhas de terra, quando era terra era poeira, quando era chuva era barro, né? Mas ela veio para Águas de Lindóia, permaneceu aqui no Hotel do Tosi, e depois, inclusive foi para Monte Sião. O que é uma novidade é essa, eu tenho nos relatos, que em 1926, quando ela veio, ela foi inaugurar uma fonte lá em Monte Sião. Monte Sião não sabe disso. Monte Sião, acredito que não. Eu nunca ouvi essa conversa de ninguém lá. E senão ele também está vendendo essa ideia. E ela inaugurou a fonte Santa Terezinha. Eu tenho documentado aqui. Mas a nossa história, então, é rica. Mas aqui, Luciano, o que eu tenho aqui é fantástico. Nós tivemos aqui nesse ano de 1884, nós já tínhamos uma colônia de espanhóis. Onde existe ali o sítio Monte Alegre, tá? Onde existe aquela parte alta lá em cima, ali era uma colônia que pertencia ao senhor Antônio Batista de Oliveira, e era forte, estava começando o café, e que essa propriedade se denominava Monte Alegre. Coincidentemente, a gente quando mudou para lá não sabia que era Monte Alegre, Monte Alegre. E depois nos relatos eu encontro aqui denominada Monte Alegre, composta de cerca de 70 pessoas habitavam lá, aquela região, tá? Das quais 30 ou mais eram espanhóis que moravam ali, viviam do cultivo do café, né? Em parceria com esse João Batista de Oliveira. Existia um cemitério ali em cima. Lá na o primeiro cemitério está bem na divisa entre Monte Sião, entre o estado de São Paulo e Minas Gerais. Bem na divisa lá. Tá? Tem algum resquício hoje? Chegou a Olha, pesquisar? Tem uma igrejinha, eu tô até para ir fazer uma visita pessoalmente lá, onde é, por exemplo, o sítio do Cido do Araci, ou dos herdeiros dele. Lá hoje existe uma capelinha que é citada aqui, nesse almanaque de 1884. Existe uma capelinha. Então, eu imagino que tenha sido ali, bem na divisa, porque ele está bem na divisa de São Paulo com Minas, né? E que existia também ali, olha que interessante, existia também, o que caracterizava muito, era o caso de longevidade das pessoas nesse lugar. Né? Ele tem relatos aqui de pessoas com superior. Vivem diversas pessoas com idade superior a 100 anos. Naquela época, 1884, o cara vive mais de 100 anos. Né? Aí conta-se, por exemplo, que José Rodrigues do Prado tinha 110 anos e que reside a 1 légua de Monte Sião, perto do rio Eleutério, e que ainda trabalha tendo suas faculdades em perfeito estado. Uma preta com o nome Catarina, que é mais velha talvez, e se acha bastante curvada, e ainda em perfeito juízo. Joaquim Marques Ribeiro e sua irmã Francisca, que tem muito mais de 100 anos, e assim outros. Naquela época, Monte Sião tinha por volta de 4.000 habitantes, e que foi acometida, naquele período, por uma doença. Olha só que interessante. Em 1875, graçou nesse lugar uma epidemia de febre, com caráter típico, que durante 3 meses, março, abril e maio, tá, levou ao túmulo mais de 200 pessoas. Do jeito que veio essa epidemia, que matou mais de 200 pessoas, num povoado de 4.000 habitantes que existia em Monte Sião, do jeito que ela chegou, sumiu e ninguém viu falar mais nada dessa doença. Então são relatos muito interessantes, muito bonito, que dá gosto da gente estudar e ver, né, o quanto a nossa história, por exemplo, hoje a gente tem um relato de que a história começou com a chegada do Tosi, né? Não tem quase nada, né, do Tosi para trás. Do Tosi para frente, né? Então teve outras famílias, a família Renzo, por exemplo, chegou primeiro que o Tosi. Eles habitavam, eles começaram a cultivar, onde é a Praça de Mar de Barro, naquela região
onde é a Rua São Paulo, por ali pertencia aos Renzos, né? Mas tinha outros, Capitão Joaquim Fabiano, por exemplo, pegava a Rua das Rosas, onde para lá era uma lavoura, era uma fazenda muito grande de cultivo de café. Tinha os Moraes, já tinha os Gianotti, né? Ele italiano, já que estava aqui. Mas isso tudo já por volta de 1900, depois da chegada da sua família em 1889. Né? Mas antes disso já tinha. Pra você ter uma ideia, o meu tataravô, que chamava Major José Raimundo de Souza, isso está nos relatos lá, ele já nasceu onde hoje é Lindóia em 1845. 1845. Então, a nossa história é repleta disso tudo. E é isso que a gente quer que a população saiba, né? Porque depois dessa chegada do Tosi, então, a nossa cidade, aí eu já vou falar como cidade de Águas Quentes, que até então era bairro das Águas Quentes, depois, com a vinda do Dr. Tosi, virou Termas de Lindóia, porque ele construiu praticamente uma colônia onde ele cultivava, onde ele recebia os seus ovos e recebeu pessoas ilustres, como é o caso, por exemplo, do Conde Francisco de Matarazzo, em 1924, que teve uma revolta em São Paulo, dos tenentes... Ele veio para... se refugiou, vamos dizer assim. Né? Vamos Os grandes empresários da época, governadores... Essa história eu não conhecia. Cada um saiu para um canto. E o Conde Francisco Matarazzo, não sei se por conhecimento do Dr. Tosi, o que era, ele veio para Águas de Lindóia, né? Veio para as Águas Quentes. Tem ideia do e acabou que ele ficou? Ele ficou pouco tempo, mas ele acabou virando sócio do Dr. Tosi na lavoura de uva, na plantação de uva, que tinha plantação de uva, e num pequeno engarrafamento de água. Olha essa história do... Então, a nossa história com água, né, de engarrafamento de água, tem uma mão do Matarazzo. Do Matarazzo. E começou lá atrás, em 1824, né, quando ele já com aquela visão dele, e ficou sócio do Dr. Francisco Tosi, e ele, inclusive, trouxe o primeiro trator. Eu tenho uma foto que tem dele dirigindo um trator, um Fiat, se eu não me engano, não me lembro a marca do trator. Aqui no balneário de Águas de Lindóia. Então era uma revolução tenentista que teve em 1924 e que fez com que o governador, os grandes empresários de São Paulo saíssem de lá, porque era uma revolução que estava pegando esse pessoal aí. E depois dele, né, começou a ser frequentada por pessoas muito conhecidas. Por exemplo, né? E isso nós vamos estar aqui o ano que vem, Luciano. O ano que vem completa-se o centenário da semana de 22. Da semana de 22. Modernista. Semana modernista. E nós temos, por exemplo, um dos mentor dessa semana de 22, que era frequentador de Águas de Lindóia, Mário de Andrade. Inclusive, ele tinha uma crônica chamada Bom Dia Lindóia. Que legal. Bom Dia Lindóia. Que ele relata a chegada dele em Águas de Lindóia. Como era para chegar em Águas de Lindóia. A viagem até aqui. A viagem. Eu vou ler só o primeiro textinho, só para vocês... Eu ia pedir. Depois que o automóvel deixa por trás Itapira e que há um bonito parque pequenino jogado sem trato no chão, a aurora principia trepando nas oscilações mais inquietas do terreno, os morretes de lombo gordo avançam numa primeira audácia coletiva para espiar quanto passe na rodovia. Trazem crista roseada pelo excesso de aurora. Aurora também gorda, aurora da terra pródiga, cheia de luz, cheia de som. Principia um barulho de água invadindo o automóvel. De todas as partes a água jorra em vertentes, brinca em riachos, que se engorda também no tamanho de um rio, que a viagem corta numa ponte nova de cimento armado. Ponte Velha a guerra comeu. Então a estrada sobe mais para o alto, cai de novo, fende as brechas sangrentas dos aterros e entra na aberta de um vale chato com um porto. Aqui é Lindóia.
É lindo, eu fico emocionado de ver uma coisa. Ismário de Andrade. Então, eu estou programando para o ano que vem de nós fazermos parte da semana de 22. Nós temos aqui um relato, né? Sim. Nós temos, além dele, temos também Cecília Meirelles, já não é da semana de 22, mas é dos anos 60. Mas aqui em Águas também. Frequentando Águas de Lindóia. E ela tinha dois poemas, duas crônicas, uma chamada Ilusões do Mundo, que fala sobre Águas de Lindóia, e uma outra chamada Ares de Lindóia. Essa é o que eu mais gosto. Leu pelo menos umas 5 linhas para nós, velho. Então vamos lá. Na verdade, eu devia falar de Águas de Lindóia, já que são elas que atraem toda esta gente. A palavra que pareceria uma dessas invenções modernas para dizer lindeza, de outro jeito, significa apenas, segundo os entendidos, água insípida e quente ao paladar. Os que a procuram são inúmeros, pois todos sofremos de alguma coisa, e esta água insípida tem uma vastíssima órbita de ação. Assim os nervosos vêm procurar a calma, os gordos esperam emagrecer, os magros engordar, os diabéticos, reumáticos, alérgicos e anêmicos deixarão aqui mergulhada para sempre a sua maleza, sem falar de tantas outras doenças de quanto o corpo humano pode abrigar em seus diversos compartimentos. Estamos, pois, cercados de gente esperançosa e otimista, que todos os dias desprende de si uma grande quantidade de impurezas e males, purificando-se pouco a pouco, até chegar a uma condição angélica ou pré-angélica. A minha pena é que nesses dias vão-se embora, e chegam outros, carregados de impureza, de modo que não se consegue formar um grêmio celestial. É fantástico. Então, Luciano, eu sempre brinco, a gente lá na cultura agora, eu falo, eu acho que eu não conheço uma outra cidade do porte de Águas, né, tão pequena como Águas de Lindóia, pequenina, 18 mil habitantes, que tenha um acervo cultural que nós temos em Águas de Lindóia. Eu citei aqui alguns, mas existem outros. Existe, por exemplo, a construção do nosso balneário, que foi projetado... Joel, deixa eu cortar você um minutinho. Pois não? Vamos fazer um rápido intervalo e depois nós vamos voltar para falar um bloco especial do balneário, que essa é uma conversa que eu sei que vai render e é especial para todo mundo, né? Com certeza. Então vamos fazer um intervalinho rapidinho e já voltamos com o programa Tribuna Podcast. Você já possui um sistema de energia solar fotovoltaico Nacional Sol? Esse sistema é, sem dúvidas, o melhor investimento que você pode fazer se tratando de segurança e economia, com retorno imediato, já que a energia é produzida assim que o sistema é ativado. Mas, para isso, você precisa contar com uma empresa experiente na instalação desse tipo de sistema. A Nacional Sol atua na instalação de sistemas fotovoltaicos com equipe especializada e equipamentos de qualidade, garantindo energia limpa, acessível e sustentável. Veja como funciona no passo a passo a seguir. Primeiramente, você deverá encaminhar para a nossa equipe a sua última conta de luz, para que possamos analisar o histórico de consumo, classificação, impostos, bandeiras, entre outras informações. Após isso, iremos elaborar a proposta de acordo com a sua necessidade. Estando tudo ok, fechamos a proposta e elaboramos o contrato para assinatura. Fazemos a visita técnica para preenchimento do cadastro e fotos para a homologação. Solicitamos a integração do seu sistema de energia solar à distribuidora de energia. Após a instalação do sistema, a distribuidora trocará o seu medidor de energia, ativando o sistema. Tudo pronto! Agora, você poderá desfrutar do sistema e monitorar sua economia em tempo real. Conte com a Nacional Sol. Entre em contato conosco e solicite o seu orçamento.
Olá, amigos que acompanham o programa Tribuna Podcast. Estamos ao vivo todos os sábados a partir das 10 horas da manhã, com transmissão pela página do Facebook e canal do YouTube. Curtam nossa página e se inscrevam no nosso canal. Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui dando um salve. Meu nome é Denis Augusto Matias, sou de Águas de Lindóia aí. Para quem não conhece, eu estou fazendo um projeto Rota Brasil. É uma volta de bike pelo Brasil todo aí. No momento estou aqui no Maranhão, nos Lençóis Maranhenses. Com uma magrelona aqui, ó. É isso aí. Já andei cerca de quase 7.000 quilômetros, em um pouco mais de 80 dias. E agora estou seguindo aqui o Nordeste, vou entrar no Piauí, fazer a costa do Nordeste e voltar para o Sudeste aí. E aí dá um salve aí também pro programa Tribuna Podcast, com meu amigo Luciano Fiore. E que em breve aí voltando aí, vou dar aquela entrevista para você aí, Luciano. Então fiquem bem, todo mundo, se cuidem aí. A Covid não tá fácil, eu estou me cuidando aqui, tentando ter o menor possível contato com as pessoas. Mas é isso. Fiquem aí um pouquinho com a maravilha aqui, ó. Esses são os pequenos Lençóis Maranhenses. Programa Tribuna Podcast, direto aqui da sede do jornal Tribuna das Águas, em Águas de Lindóia, nesse sabadão, dia 19 de julho de 1921. Graças a Deus aí a 2000, nossa, é que nós estamos falando de 1800, 1900, a cabeça já, né, esse período aí que a situação, graças a Deus, vem melhorando aí, a pandemia vem diminuindo aí um pouco e a nossa cidade, a nossa região aí começando a voltar à vida, né? Voltar ao movimento. Deixa eu cumprimentar o pessoal aqui que acompanha nosso programa. No começo a gente falou do Valmir, que está lá na Irlanda. Está o André Suman também, nos Estados Unidos, acompanhando o nosso programa. O Valmir Teresane Garcia mandando aqui, conversando, me cumprimentando o Joel, cumprimentando o programa. O grande Ney Almeida, muito legal tudo isso. Parabéns, Joel, por nos proporcionar todo esse conhecimento. Antônio Henrique, grande Antônio Henrique, que também acompanhando a gente. O Nelson Américo, cumprimento o apresentador Luciano Fiore pela iniciativa e abraço fraternalmente você. Meu caro amigo Joel Raimundo de Souza, coloca um questionamento aí, já tem uma perguntinha aqui, Joel. Deixa eu achar aqui. Abriu bastante. Bom, Joel, coleção do jornal.
João Raimundo, coloca um questionamento sobre a coleção do jornal Tribuna das Águas, depositando em espaço inadequado, úmido, com infiltração de água na biblioteca Germano Gelmini, impossibilitando, tá questionando aqui uma questão que o Joel pode falar para a gente depois. Sim. O Ilmário Sérgio Fioravante também acompanhando o nosso programa ao vivo nesse sabadão, já deve ser começo de tarde, né? Joel, a gente tá vários assuntos aqui, mas tem um assunto que é uma questão que todo mundo fala, e eu acho que por esses estudos que você está realizando aí nesse período como diretor de cultura, você pode esclarecer para a gente qual é a verdadeira história, que é a história da Índia Lindóia, que ela está no nosso brasão, na bandeira. O que a Índia Lindóia tem a ver com Águas de Lindóia, que influenciou o nome tanto de Lindóia como de Águas de Lindóia? Ela desses indígenas que frequentavam a nossa região? Tem alguma história, alguma lenda? Qual é a verdade da Índia Lindóia? Muito bom. Luciano, essa é uma pergunta que a gente ouve sempre, mas por que Lindóia? O que nós temos em mente, e até agora, há pouco tempo, era pregado, ou é ainda pregado para a população, que era uma índia que morava aqui, essa história que a gente ouve. Mas, na verdade, eu conheço, que a minha cabeça é essa. Era da tribo, quer dizer, não tem muito a ver, né? Eu acho o nome Lindóia lindo. Lindóia é lindo, né? Ela vem, segundo os estudiosos, ela vem do Tupi-Guarani, de Rindóia, né? Que significa água quente, insípida ao paladar, alguma coisa assim. Mas, na realidade, ela não tem muito a ver com a nossa região, não, tá? A Índia Lindóia é uma índia, pertencia a uma tribo indígena lá do Rio Grande do Sul, no Povos das Sete Missões, eram guaranis, tá? Lindóia, tanto é que tem a região lá, chama Lindóia. Mas nós tivemos, num determinado momento da história, e eu relatei ali atrás, que a nossa região foi descoberta, foi habitada pelos primeiros portugueses, aí vindo de Atibaia, né? E quando começou-se as vilas, nós tínhamos aí a paróquia de Nossa Senhora das Brotas, que ela foi crescendo, foi evoluindo, e num determinado momento da história, foi feita uma requisição, né? Foi feito um pedido aos bispos na época para que determinasse que Lindóia passasse a ser uma paróquia, né? Ou pelo menos um curato, né? Isso por volta mais ou menos do ano de 1890 e alguma coisa, Luciana. Aí nós tivemos, diante desse pedido formulado pelos, então, moradores da região naquela época, que já queriam ter uma certa independência, que fosse declarada a paróquia Nossa Senhora das Brotas. E aí foi feito esse pedido em São Paulo, no bispado lá em São Paulo, e nós tivemos aí o reverendo cônego Ezequias Galvão de Fontoura, que foi feito o pedido da criação de paróquia, ou pelo menos um curato do Rio do Peixe. O seu requerimento, tá, é datado em 30 de janeiro de 1898. Então, o padre Henrique Tosi já estava aqui quando não existia o nome Lindóia ainda, né? E foi despachado favoravelmente no dia 9 de março do ano seguinte, ou seja, 1899. E criada a freguesia de Nossa Senhora das Brotas, com as mesmas divisas dos distritos policial existente e na provisão do dia 10 de março. E daí, na lei que cria o município de Nossa Senhora das Brotas, ficou assim, a lei 638, de 29 de julho de 1899, instalou-se o Distrito de Paz, dando-lhe o nome de Lindóia, denominado, por certo, em homenagem à heroína do poema Uruguai, né? Que foi escrito pelo Basílio da Gama em 1700 e pouco. Eu acredito que esse reverendo Ezequias, o cônego Ezequias Galvão de Fontoura, era um amante
do poema Uruguai de do Basílio da Gama. Porque realmente ela é linda, essa história, esse poema do Basílio da Gama é lindo. Conta a história do amor de uma índia, da Lindóia, né, pelo seu namorado, pelo seu marido, depois passou a ser marido, chamado Cacambo, e que foi guerrear com os jesuítas lá nos povos das 7 missões, no Rio Grande do Sul. Tá? Então, só desligar aqui. E chegou a notícia na tribo de que o marido dela tinha sido morto pelos soldados lá. E aí ela, desesperadamente, entra numa grota, se aloja lá, fica lá adormecida e é picada por uma cobra. Quando vem seu irmão, Caitutu, para tentar resgatar, porque a notícia correu que Lindóia sumiu, e todos da tribo, ela era muito querida, entrou em desespero e seu irmão, o Caitutu, sai à procura dela e encontra ela nesta grota adormecida com uma cobra em volta de seu pescoço. Né? E aí, por 3 vezes, ele tenta, com seu arco e flecha, acertar a cabeça da cobra. E hesita. E na 3ª vez, ele realmente dispara a flecha, o que esmigalha a cabeça da serpente. Só que daí, ao pegar a Lindóia, ele já percebe que ela já está desfalecida. Né? E aí leva para... Então, é uma história linda. E que esse cônego, né, o Ezequias Galvão de Fontoura, ele devia ser amante. E ele sugeriu, né, que fosse determinada, então, a paróquia Nossa Senhora das Brotas de Lindóia. Então, e aí, Lindóia, aí surge o nome Lindóia. É daí que vem a nossa Lindóia. Lindo, lindo, lindo. Isso aí é a importância desse trabalho que você está fazendo agora, resgatando a nossa história na cultura, né? Porque é uma história que ninguém conhecia. Eu nunca tinha ouvido falar desse. Para mim era uma índia que morava por aqui, alguma coisa da nossa região que influenciou no nome. Então, Luciano, essas lacunas na nossa história, né? Quem foram os primeiros? Porque a gente sabia, por exemplo, que os Renzo, a gente tem visto aí matérias, né? Do Kiko, do próprio professor mas Ismael. Mesmo assim, são matérias mais de 1916, vamos falar do Tosi para cá, não. Para trás não se via falar nada. Não se ouve falar nada. E nós estamos, graças a Deus, aí fazendo esses levantamentos que eu acho que vai enriquecer a nossa história muito, Luciano. Nós vamos ter um início de história para contar, né? Eu vi aí que você falou Ney, por exemplo. A família do Ney, Almeida, é um dos primeiros moradores. Como você citou, dos primeiros moradores aqui da nossa região. Um dos primeiros moradores da região. Né? Vieram em 10, 12 famílias e começaram um povoado. João, e com todo esse abundância de material que você tem hoje e que você vai conseguir ainda nos levantamentos futuros que você vai fazer, qual é a ideia de hora que você tiver um material interessante, uma história para contar, o que você quer fazer com esse material? Na verdade, é levar, o primeiro passo é levar a população lindoense a real história da nossa cidade. O porquê que nós estamos, aquilo que o Heródoto falou lá atrás, vamos pensar o passado para entender o presente. E a partir daqui a gente planeja o futuro. Né? Então a gente está aí, eu estou fazendo um livro muito bacana, pretendo lançar, né? E que vai contar essas histórias. E que isso a gente consiga passar para as nossas gerações futuras, para as nossas crianças, nas escolas, a história de Águas de Lindóia. Né? A verdadeira história de Águas de Lindóia. E que ela é rica. Né? Como eu já te falei, lá de trás dessas famílias, do Tosi, principalmente, dos artistas e artesãos, escritores e poetas e empresários que viveram em Águas de Lindóia, que tiveram contato com Águas de Lindóia. Né? Sim. Então a gente quer que isso torne-se público. Até porque, Joel, isso pode se tornar um veio de turismo em Águas de Lindóia. Né? Porque nós somos da turismo, não adianta achar que a gente vai viver de outra coisa, a gente vive de turismo. Uma veia
pro turista, pra gente contar a história, o turista vir aqui, e daí o cara, é verdade, eu tive um parente que fez isso, que veio, que conheceu. É um atrativo para a cidade. Pois é. A cultura, não? Eu tive a oportunidade, Luciano, de conhecer um pouquinho fora do Brasil, alguns países muito voltados para a história, Grécia, Turquia, rica em história, e todas as cidades turísticas desses países, ele tem uma história bonita, ele tem. Não que a nossa seja tão feia, mas a nossa não é explorada, a nossa não é explorada. Não está sendo explorada como ela deve ser. Sim, né? sim. Tá aí o Samuel Mantovani fazendo um trabalho fantástico com os monumentos. Nós temos diversos monumentos na nossa cidade. Nós temos o Monumento do Trabalhador, nós temos o Marco Zero, Monumento à Índia Lindóia, Monumento da Revolução de 32, né? Monumento do Rotary. Então, esses monumentos, eles têm que ser valorizados para que passem a ser até pontos turísticos. Ponto turístico, não, pensando no ponto turístico. Exatamente. O turista vem aqui, o que eu posso fazer? Vai fazer... Não, diante disso, Luciano, nessa pergunta sua, ela pode ir muito mais longe. Nós temos um trabalho que vai ser divulgado muito em breve. Por exemplo, nós vamos criar, já está pronto o projeto, tá? Nós vamos criar a Galeria de Artes Lívio Abramo, em Águas de Lindóia. Se você falar, aí poucas pessoas estão ouvindo vão saber quem é Lívio Abramo e qual o trabalho que ele tem em Águas de Lindóia, né? Nós temos a questão da obra do balneário. Olha, eu estou vendo ali a imagem do nosso brasão de armas. Tá? Brasão de armas. O nosso brasão de armas. Ali nós temos a Índia Lindóia. Esse brasão de armas foi um decreto do Dr. Adolfo, foi criado em 1960 e coisa, eu não tenho aqui agora. Mas você vê a Índia Lindóia e você não vê um bandeirante. Ali não é um bandeirante, tanto é que no Brasão de Armas fala um tropeiro. Tá? O tropeiro, ele tem muito a ver com a nossa história, porque essas famílias lá atrás, que chegaram lá atrás, na verdade eles eram tropeiros. Eles pegavam as mercadorias que eles produziam aqui e ia levar para Mojimirim, para Bragança, para Atibaia, para dar alimentação para aquele povo que estava atrás do ouro. Então eles eram tropeiros e trazia mercadoria de lá para cá. Bom, mas isso aí esse capítulo nós já viramos. Está lindo, mas aí o brasão de armas. O Dr. Tosi, as primeiras construções, aí a época já que começa a construção do nosso balneário. Esse é um assunto... Vamos entrar no balneário agora? Vamos entrar no balneário? É um assunto... Eu acho que hoje... o balneário é um assunto do passado, da história, do presente, né? Que tem uma história agora que está sendo reformado, né? E uma história que é o futuro também da nossa cidade, porque o balneário é o coração da cidade, onde tudo começou, é onde o Lindóia gira, né? Em torno do balneário. Fala um pouquinho da história do balneário, porque o balneário era dos Cardoso, o terreno era uma fazendinha, o Tosi comprou em leilão, e como é que evoluiu essa conversa? Mas conta desde o começo, conta desde os Cardoso. Dos Cardoso. Bom, como eu já disse, né, a nossa história começa entre 1800 e 1817, a região toda, né? Essas famílias que migraram de Atibaia, de Bragança, que eles iam no sentido de Mojimirim. Tá? Aí eles pararam na barra do Rio do Peixe e dali começaram a povoar, aquelas famílias que eu já citei. Em 1884, uma pequena comunidade se formava aqui nas Águas Quentes. Tá? Uma pequena comunidade. Já devido à água, né? A temperatura da água, a qualidade dessa água era incomum em toda a nossa região. E aí, eu acho que uma das grandes personalidades da nossa história e que nós devemos sempre lembrar dele foi do padre Henrique Tosi, né? Esse padre que conseguiu convencer o seu sobrinho recém-formado na Itália, em Nápoles, a vir embora para o Brasil, a vir embora para a Serra Negra e comprar a fazenda. Então esse padre foi visionário naquela época.
Porque você vir numa área, num lugar, Nessa época, né? sem condições, sem estradas praticamente, era estrada de cavalo, tá? Vir desbravar um local como esse, e aqui começar uma construção de um balneário, de um hotel, né? Medicar, mas um médico aqui em 1900 e pouco, que loucura que era, nem carro para chegar aqui, nem estrada para chegar tinha aqui, as estradas eram abertas tudo no enxadão. Então esse padre Henrique Tosi, ele teve essa grande visão que isso aqui poderia um dia. E aí ele convenceu o seu sobrinho, o Dr. Francisco Tosi, né, que viesse embora. O Dr. Francisco Tosi chegou em 1900 em São Paulo, permaneceu por lá um período, né, e depois veio embora para Serra Negra, que já era uma cidade, uma vila bem estruturada, né, e aí ele soube dessas terras que tinham essas águas, e convenceu o seu tio, o seu sobrinho, a vir aqui. Em 1913, ele vem para cá, constrói o primeiro consultório em Águas de Lindóia, 1913, e começa aqui a atender as pessoas e acompanhar a evolução do tratamento Joel, das águas. em 1913, quando o Tosi chegou, montou esse primeiro... Tem uma ideia, uma estimativa da população de Águas de Lindóia na época? Olha, eu levantei alguma coisa, mas já existia cerca de 240 famílias habitando onde é hoje o município, porque a nossa história é interessante, Luciano. Nós tínhamos um pedaço do nosso município pertencia à Serra Negra e um pedaço do nosso município pertencia a Socorro. Então nós temos esses dois momentos históricos na nossa... Eu acho que também devia vir bastante gente de Monte Sião ali, que você falou que já tinha umas 4 mil pessoas. Sul de Minas. Esse povo de Minas, o sul de Minas aqui, eles eram muito esquecidos pelos governos mineiros, vamos dizer assim. Não dava valor para eles. E eles, em determinados momentos, eu tenho aqui nesse almanaque, a grande reivindicação desse povo do sul de Minas era pertencer ao estado de São Paulo. Tá? Então eles faziam movimentos políticos, gestões políticas para que isso aqui passasse para o estado de São Paulo. Porque o acesso era muito mais fácil. Era muito mais fácil eles irem a Bragança do que eles irem a Belo Horizonte. É mais fácil ir a São Paulo. Então teve esse momento. Então eles vinham muito mais para a nossa região, passando por Águas de Lindóia, do que para Minas Gerais. Mas aí o doutor Tosi, então, ele começa, em 1916, ele vem embora definitivamente com a sua família para a fazendola que ele conseguiu comprar, arrematar. E começa ali, então, todo o movimento para a construção dessa vila que era a nossa Água Quente, o bairro Termas das Águas Quentes, né? E aí ele começa a construir o primeiro hotel decente, né? Porque até então era uma hospedaria. Ele é o pai da hotelaria em Águas de Lindóia, Dr. Francisco. Ele começa a construir 2, 3 hotéis seguidos, porque o volume de pessoas à procura das nossas águas era muito grande. A procura da saúde era um volume muito grande. E o pouco de hotel que tinha, que ele construía, não era suficiente. Os leitos não eram suficientes para atender. Então ele foi cobrando a necessidade de construção de mais hotéis. E existia uma norma, e essa é muito interessante, existia uma norma que todo fundador da cidade, ele passava a ser fundador da cidade quando ele construía a primeira igreja. Tanto é que Lindóia, por exemplo, foi fugiu o nome. Quem construiu a primeira igreja. Ele passou a ser o fundador da cidade. Serra Negra, Amparo, todas essas cidades, o fundador é quem constrói a primeira igreja. E aqui, Águas de Lindóia, o Dr. Tosi construiu a primeira igreja. Tá? E ficou por mais de 50 anos essa igreja, sendo a única igreja de Águas de Lindóia. Não existia outra igreja. Então ele é o fundador da nossa cidade. Um dos princípios é por causa disso aí. Tá? E aí, então, o Dr. Tosi começa praticamente todo esse empreendimento, né? E que vai desaguar no nosso balneário.
né? Na construção. O primeiro balneário, Luciano, ali era um laguinho, onde é a piscina ali, era um lago. Era simplesmente um lago na época dos Cardoso. Ele constrói a primeira piscina. E os hóspedes dos seus hotéis vai fazer banho lá, nessas águas termais, né? E aí, com a construção, com o casamento da filha dele com o Dr. Vicente Rizzo, e aí entra o Dr. Vicente Rizzo na nossa história, Dr. Vicente Rizzo, 1940 e pouco, constrói a primeira parte daquela piscina antiga que a gente tem a noção. Onde tem as cabecinhas. Pergolado, os 12 cabeça de leões, onde jorra 24 horas água medicinal. Sim. Né? Foi o Dr. Vicente Rizzo que construiu. E que ficou aí até por volta de 1954, quando constrói-se o novo balneário, né? Uma obra projetada por um dos maiores arquitetos. Hoje as faculdades, e esse é um ponto importante que a gente tem que trabalhar, culturalmente e historicamente, a construção desse novo balneário. Ele foi projetado por Oswaldo Bratker, um arquiteto que tem referência no mundo todo. Hoje tem faculdade estudando as obras dele. A ideia nossa é trazer as faculdades de arquitetura, fazer o estudo das obras de Oswaldo Bratker em Águas de Lindóia. Nós temos ali nesse novo balneário o paisagismo de Burle Marx. Então, olha só a riqueza que nós temos. Oswaldo Bratker, Burle Marx. Nós temos os painéis de Galileo Emendabile, que era um italiano que fugiu da guerra na Itália e estava indo para Buenos Aires, quando chegou a notícia no navio dele, que estava atracado em Santos, que lá em Buenos Aires havia uma emboscada para assassiná-lo. Aí ele desce em São Paulo e começa a viver em São Paulo. E nos seus primeiros trabalhos, ele começa fazendo aquelas estátuas de túmulos de cemitério. Aí nos anos 60, final dos anos 70, o doutor Adolfo traz ele para cá e faz aquele... Aonde estão esses painéis? Estão guardados no balneário e vai fazer parte... acho que não conhece. Tinha na prefeitura, quando meu pai trabalhava antigamente, tinha aqueles painéis. Puta, foi quando salvou aqueles painéis. Lá viu? Só quem viu sabe a maravilha que é aqui. São 18 painéis que dão. Nossa, é fantástico. Lá é coisa que não existe, não tem lugar nenhum, O monumento que o Samuel está fazendo em homenagem aos tropeiros é baseado naquele monumento. É maravilhoso. A Índia Lindóia, que vai ser agora inaugurada no Fontanário, é baseado naqueles painéis do Galileu Emendabile. Eles ficavam nos corredores da prefeitura, em algumas salas, né? Isso. Agora nós estamos para mudar aqui no Salão do Vacância, Cultura e Turismo vem para lá. Nós vamos criar uma sala específica para toda a Pinacoteca, todos os acervos que nós temos ficar expostos para a população. Vai ser feito. Vai ser feito. Bom, e aí, com a construção desse novo balneário, Luciano, nós tivemos a presença de um grande artista, que era gravurista. Até então ele era gravurista, fazia gravuras, né, que chamava-se Lívio Abramo. Tá? Ele nasceu em Araraquara, era uma pessoa politizada, voltada à esquerda, e num certo momento da história, ele se revoltou com isso tudo e veio para Águas de Lindóia, contratado aí pelo Oswaldo Bratker, e ele faz os famosos painéis, você tem as fotos? Os mosaicos. Os mosaicos. Olha, os mosaicos que eles estão no balneário. Eles estão todos no balneário. E nós vamos estar criando ali a Galeria Lívio Abramo, que vai ser de exposição de grandes obras de artes do Brasil e do mundo. Tá? Então vamos ter as exposições periódicas, né? Vem uma exposição de um artista famoso, fica lá no balneário por 1 mês, 2 meses. Que legal. E assim vai. É isso que precisa. O mosaico, esse aqui é obra única no Brasil. Nós não temos relatos de outras obras em pastilhas vitrificadas. Uhum. Tá, olha aí, a riqueza disso aí. São muitos. Tem mais algum? Só esse? Não, tem muitos. É que na imagem não deu. Olha isso aí. Isso aí tudo é piso. Tudo no balneário. Quem tudo vai lá e conhece, tá tudo lá no Fontanário. E tem no Fontanário, né? Que aqui não tem nenhuma imagem do Fontanário, que conta a história, né? O amanhecer, o entardecer da natureza. Então foi Lívio Abramo, né?
que executou essas obras, tá? Então, é um potencial cultural muito grande que nós temos lá e temos que valorizar. E eu até ia pedir para você, se quando tiver oportunidade, uma vaga no seu programa, a gente vir falar sobre esses projetos. Não, já vamos marcar. Tá? Porque são projetos, nós temos, por exemplo, um projeto, e eu quero trazer as imagens, por exemplo, daquele murão que nós temos em frente ao balneário, né? Aquilo, de certa forma, aquela rua chama Madame Curie, paralela ao balneário. Uhum. E aquele murão, nós temos um projeto que está sendo analisado pelo PROAC, se sair os recursos do PROAC, nós vamos transformar aquilo lá no chamado-se Portal das Artes. Tá? É um espaço onde as pessoas... o primeiro projeto é o Grafiteiros, tá? Que vai contar em grafites a história de Águas de Lindóia naquele muro. Tá? Então ela vem, eles fazem as pinturas, fica lá por 2, 3 meses, depois renova-se essas pinturas, falando, por exemplo, sobre Madame Curie, e assim nós vamos contando. É um portal da história, onde as pessoas serão remetidas na arte através daquele muro, e fazendo o complexo todinho do balneário, com a galeria lá dentro do balneário, onde é a sala de espera lá do banho masculino, onde tem aqueles painéis lá, olha que lindo aquilo lá. Onde tem aquilo lá ficarão expostos os quadros, né? E aí, então, a gente sai na frente de todos os outros municípios com essa questão da cultura. E isso nós vamos começar a pregar nas escolas. É a pergunta que eu ia entrar aqui, Jorge, até anotei aqui. A importância de até para terem mais pessoas replicando e falando e contando a história de Águas de Lindóia, chamando a atenção dos turistas para os pontos culturais de Águas de Lindóia. É um projeto, é um trabalho que você pretende implantar? Então, quando nós começarmos, se Deus quiser, agora em janeiro ou fevereiro desse ano que vem, o projeto Portal das Artes, a ideia é trazer as crianças das escolas para replicar, tem que ter quem fale. E eles vão participar. Por exemplo, nós vamos dar um quadro de papel e cada criança vai ali vendo os artistas fazendo a sua obra, a sua arte naquele muro, ele vai fazer num papel aquilo ali e depois ele vai levar embora para casa. Tá? Então eles já vão despertar esse interesse cultural nas crianças da nossa cidade. E aí vai contado toda a história. É uma contação de história, né? E ali sai, então, essa questão do balneário. Aí nós caminhamos para o marco zero da cidade. Você sabe onde é o marco zero da nossa cidade? Em frente do Majestic. Em frente, lá tem um marco que ninguém dá valor para aquilo lá. Ninguém São dá pontos valor. turísticos que precisam ser divulgados. Então, né? aquilo precisa passar por uma transformação e ser identificado como o marco zero da cidade. Aqui nasceu Águas, né? Aqui começou. Sim. E depois dali a gente sai e nós vamos para onde hoje é a biblioteca, que vai sair de lá, tá? Na biblioteca não vai ser mais. Não, lá vai ser o museu. Museu, lógico. Claro. Ali foi construído com a finalidade de ser o museu, Sim. né? Tem até o livro fundamental. Sim. E aí, ali, então, nós vamos criar um museu Dona Miriam Tosi. Sim. Tá? Então, fica todo esse complexo cultural da nossa cidade pronto para as futuras gerações aí fazer um trabalho lindo. Que legal, João. Então, que bacana esses projetos futuros aí, Águas de Lindóia, vocês da cultura. Fazendo um trabalho linear, né? Não fazendo um eventinho aqui, uma coisinha ali, não. Fazendo uma coisa planejada e uma coisa da cidade. Né? A nossa história, a nossa cultura. A cultura é muito ampla, né? É muito. Ontem, por exemplo, nós fizemos a abertura a quarta edição do Tal Fest. Né? É um festival de teatro de Águas de Lindóia. Eu acho, Joel, que que não foi tão explorado, nunca, né? Mas eu acho que cultura, para o turista, para o pessoal que vem de fora, até para o pessoal da cidade, é importante. Você ter uma atividade mais cultural é importante. Divulga a cidade, faz a pessoa se sentir bem aqui, ter o que fazer. Isso quando a gente, por exemplo, que nós temos esse espaço todinho cultural,
essa infinidade de obras artísticas, desde poetas até arquitetos Você não citou, mas o Bosque Zequinha de Abreu. O Bosque Zequinha de Abreu, já está pronto o projeto da transformação daquele bosque, Luciano. Lugar maravilhoso. Integrando a Tem uma praça. energia aquele bosque, eu adoro ir lá, cara. Ele vai fazer parte da integração Rua São Paulo, que já está reformada, Praça de Mar de Barro, que já está começando com a reforma, e o próximo passo é o Bosque Zequinha de Abreu e o Balneário, que também já está reformado e está lindo. Se você for no Balneário hoje, você fala, não é Águas de Lindóia. E no Bosque Zequinha de Abreu, o projeto nosso é, através do Samuel Mantovani, é a construção do monumento ao Zequinha de Abreu, né? Ele com seu instrumento, e a letra Tardes de Lindóia impressa, as pessoas poderão. E lá dentro do bosque, onde tem aquela parte redonda, você lembra daquela parte redonda? Lá em cima? No meio do bosque, Sim. tem uma área lá que ela é um círculo. Aquilo vai virar num espaço para contação de histórias. Então, o monitor do hotel, por exemplo, ele pega suas crianças e vai lá e vai receber informações contando histórias. Então, as crianças tudo ao redor daquele espaço e sendo contado histórias para os turistas. Para os turistas. Então, é um espaço cultural muito importante que nós temos. E aí fica todo completo esse Circuito Cultural de Águas de Lindóia. Circuito Cultural de Águas de Lindóia. Legal. Parabéns pelo trabalho, João. Obrigado. Parabéns para o prefeito, vocês da cultura. Um trabalho diferente, inovador aí em Águas de Lindóia, importante. A cultura, né, eu acho que a pandemia fez com que isso, né, despertasse esse interesse da cultura nas pessoas. Nós vivíamos num mundo que era totalmente materialista, vamos dizer assim, né? Não seria bem esse o termo, mas voltado à preocupação do dia a dia, tal, e a cultura falou, não, a pandemia fez com que desse um break nisso tudo, né? Falou, bora, vê um pouquinho o passado, né? Veja o que está acontecendo hoje e planeje o seu futuro. Planeje o futuro. Planeje o futuro. É isso. Esse eu acho que é o grande legado que eu, pelo menos, tenho dessa pandemia. Né? A gente pensar o passado, entender por que estamos aqui hoje, eu, você, conversando nesse programa de rádio hoje, né, os ouvintes aí perdendo, né, participando, para a gente planejar esse futuro. Planejar o futuro. Para os nossos filhos ter orgulho de morar em Águas de Lindóia. Exatamente. Águas de Lindóia precisa de ser muito bem cuidado. Isso aí. Joel, obrigado. Eu é que agradeço. Foi um prazer recebê-lo aqui. Essas histórias aí novas, velhas e novas, que precisam ser relembradas, muito bem contadas aí. Tenho certeza que... E vai ser, eu acho que a população vai abraçar a causa e vai colaborar com mais informações para que a gente tenha a real história de Águas de Lindóia. É isso aí. Né? Nós vamos contar mais histórias aqui, não vamos? Com certeza, com então, certeza. Tá bom. Com certeza. Obrigado a todos, obrigado. Sempre tenho que agradecer para o Henrique. A gente vem aqui, Grande fala, Henrique, mas é ele quem toca o programa aqui pra gente. Grande Henrique. Isso Se aí. ele não estiver aqui, não tem programa. Obrigado, Henrique. Obrigado, Joel. Obrigado a todos os amigos e amigas que nos acompanharam. Desculpa do atraso de hoje. E até a semana que vem com mais um programa Tribuna Podcast. Tchau.